Agora, dando continuidade, né, à nossa aula de história, vamos para a página 51. Mas antes de começar, eu queria que vocês anotassem aí, ó, incluam a segunda questão da página 50 para casa. É um desenho que vocês vão fazer, tá? Sobre a chegada dos portugueses, a recepção dos indígenas. Vocês podem observar essa imagem, tá? E lembrando de tudo também que a gente estudou, mas só que aí vocês vão relatar em forma de desenho, tá bom? Façam, pode fazer no caderno de arte, tá? No caderno de desenho. Aí também vocês anotam a data da aula, a data de hoje, né? Dia 29, coloquem a página e a questão, segunda questão. E vocês fazem bem bonito, bem caprichado, tá bom? É até bom, né? Pra se distrair, é bom desenhar. E eu sei que vocês são excelentes, vocês capricham, vocês arrasam, que eu já vi várias atividades de vocês, né, de desenho, e vocês são maravilhosos. Vamos lá para a página 51. Mudanças e conflitos. Ainda falando sobre os indígenas, sobre os portugueses, tá bom? A primeira atividade econômica dos portugueses no Brasil foi a extração do pau-brasil. Lembram que a tia falou que os portugueses chegaram aqui e que exploraram muitos recursos, né, do Brasil, levaram muita coisa para Portugal. Então, o primeiro a ser explorado foi o pau-brasil, uma árvore existente nas florestas do litoral, utilizando a mão de obra indígena. Então, quem fazia essa extração dessa árvore eram os índios. O contato com os portugueses trouxe muitas mudanças na vida dos povos indígenas. Ao mesmo tempo, muitos hábitos e aspectos da cultura dos indígenas foram assimilados pelos colonizadores, então houve uma troca de cultura. Alguns índios compreenderam e assimilaram um pouco da cultura dos portugueses e assim também com os portugueses, né? E até hoje nós temos essas influências, né, dos indígenas na nossa culinária, né, nas tradições culturais, e dos portugueses também. Aconteceu uma mistura, né? Uma miscigenação, né? A relação entre portugueses e indígenas foi marcada por constantes conflitos, então não foi uma relação amigável, né? Muitos indígenas foram escravizados pelos portugueses e, de diferentes maneiras, tentaram resistir à escravidão. Leia os dois textos abaixo. Lembra que logo quando a gente começou a estudar sobre a colonização, quando os portugueses chegaram, que encontraram os índios, eu comentei com vocês, lá na frente a gente vai estudar isso, não vou dar muitos detalhes agora. Então, é isso que nós estamos estudando agora, né? Os índios eram muito diferentes dos portugueses, a forma de se vestir, a linguagem, a língua completamente diferente. E os índios, eles eram assim, nativos, pessoas sem escolaridade, né? E então eram os bichinhos do mato, vamos dizer assim, né? E foi muito conflitante, porque os portugueses tinham outros hábitos, eles queriam explorar, os índios não entendiam por que eles estavam tirando aquela madeira, e não foi uma relação muito fácil, foi bem conflituosa. Vamos ouvir aqui esse texto, acompanhem aí a leitura, ó. Os indígenas e a resistência à escravidão. Os indígenas, no território que hoje forma o Brasil, resistiram a várias maneiras de sujeição. O que é sujeição? É uma dominação. Eles resistiram, eles não queriam ser dominados. Pela fuga, pela guerra, pela recusa ao trabalho compulsório. Eles se recusavam a trabalhar daquela maneira escrava. Eles eram livres, eles viviam na floresta, eles caçavam, eles tomavam banho de rios. E eles não entendiam por que eles tinham que trabalhar daquela maneira, né? E eles resistiram muito. A escravidão indígena existiu no país até aproximadamente 1620. Então, lembra, os portugueses chegaram aqui em 1500. Então, isso aí aconteceu até aproximadamente 1620. Em 1758, o governo de Portugal determinou a libertação definitiva dos indígenas. Então, disse, ó, chega, os índios não serão mais escravizados, a gente não vai utilizar mais essa mão de obra, né? Eu acho que deu muito trabalho para os portugueses, né? Então, disse, ó, deixa os índios quietinhos lá, né, vivendo da maneira deles, vamos deixá-los em paz.
Mas também não foi muito assim, né? Fica em paz, não, porque os índios. Mas não é assim, não. O que vocês estão fazendo aqui na terra da gente? Vocês estão, né? Então, não foi muito fácil, não. Os índios jamais estabeleceram uma paz estável com os invasores. Tá vendo o que eu acabei de falar? Não ficou tudo na paz, não. Exigindo dele um esforço continuado ao longo de décadas para dominar cada região. Então, a cada local que eles avançavam, a cada território que eles tentavam dominar, eles encontravam a resistência indígena, porque aquelas terras, aquele território eram deles. Então, eles resistiram. Quando muito dizimados e incapazes de agredir ou defender-se, os sobreviventes fugiam para além das fronteiras da civilização. Então, alguns desistiam, né? Frente à invasão europeia, os índios defenderam até o limite possível seu modo de ser e de viver. Eles resistiram. Eles não é o nosso jeito de ser, a gente vive assim, a gente mora assim, a gente caça assim, a gente se alimenta dessa maneira. E eles resistiram. Não foi fácil, né? Até hoje, né? Existem esses conflitos, né? Com os índios, né? Sobre a questão da cultura, da terra, né? Até hoje. Bem menos, mas ainda existe, né? Então, vocês vão fazer no caderno, vejam, observe que tem uma paginazinha aí. Então, já sabe, coloca a página, coloca a data, coloca o número da questão. E aí, vocês vão resolver aí, responder no caderno. A questão 1 e a questão 2 para casa, tá bom? Vamos lá, continuando. Página 52. De olho na imagem. Vamos ver, olha, que é um mapa, né? Mas eu vou falar um pouquinho de geografia hoje, vamos misturar um pouquinho, ó. Conforme se desenvolveram os instrumentos de navegação, os portugueses e outros povos europeus puderam explorar territórios mais distantes de suas terras de origem. Então, conforme eles foram melhorando os meios de navegação, de controlar a navegação, então eles foram além dos seus limites, né? E foram procurando novas terras, foram navegando, explorando os mares. Como esses povos pretendiam fazer comércio e estabelecer colônias, o uso de mapas tornou-se cada vez mais importante para eles. Então, eles queriam fazer comércio e também colonizar outros locais, se estabelecerem em outros locais, dominarem outras terras. Mas aí, como é que eles iriam navegar? Então, eles precisavam de mapas, certo? Veja o mapa 1 abaixo. Ele foi elaborado por Lopo Homem, cosmógrafo oficial do rei de Portugal, em 1519. O que é cosmógrafo? Os cosmógrafos eram estudiosos do universo, o que incluía a astronomia e os conhecimentos relacionados às navegações. Então, eles estudavam os astros, a questão do céu, o movimento da Terra, né, da Lua, e também tudo que era relacionado às navegações. E a gente sabe, né, que tem uma relação, por exemplo, as marés, elas estão relacionadas à Lua. Maré alta, maré cheia, as tábuas de maré são relacionadas, né, à questão da Lua, então tem a influência, né? Já o mapa 2, na página ao lado, é uma representação atual do Brasil. No mapa elaborado por Lopo Homem, aparecem os nomes atribuídos a diversos acidentes geográficos da costa, que hoje faz parte do Brasil. Além disso, há também desenhos relacionados àquele território, o que era comum nos mapas da época. Vejam, mapa, estudamos em geografia. Quem consegue identificar que tipo de mapa é esse? Que imagem é essa? Pictórico, né? Não é isso? Pictórico, lembraram? Que tem o quê? Os desenhos, ó. Certo? Tem essas imagens, eles eram desenhados, tá bom? Vamos lá.
Viu que eu falei que tem uma relaçãozinha com geografia, como foi bom a gente ter estudado os mapas lá em geografia, né? E aqui nós temos o mapa atual, tá vendo? Com a divisão política, né? Com os estados, as capitais, também estudamos isso em geografia, né? Linha, ponto, área, não é? Vamos lá, agora vamos responder juntos aqui, né? Vão ouvindo o que a tia vai falando e vão assimilando aí, ó. O mapa de Lopo-Homem representa, além da fauna e da flora, a população que vivia no território brasileiro em 1519. Então, mostra os animais, mostram as plantas, né, a vegetação, que é a fauna e a flora. E a população do território, né, que era o quê? Predominante dos índios. Vocês estão vendo aqui uns desenhos de alguns índios? Eles estão trabalhando aqui, né? Lembra da questão da exploração que eu falei agora há pouco, né? Como os indígenas são representados no mapa? Então, vejam, ó, aqui a gente vê os índios, eles estão cortando e carregando o quê? Madeira. Provavelmente quem? O pau-brasil, né? Que era uma das principais riquezas. E outros, eles aparecem emplumados. O que é emplumado? Cheio de pluma, cheio de penas, né? Que era a vestimenta, né? Dos índios na época. E armados de quê? De arco e flecha, né? Que era uma das armas dos indígenas. Então, eu vou anotar aqui, tá bom? Para que vocês, vou organizar para a gente poder fazer a anotação. Então, olhem aí a resposta de forma organizada, ó. Cortando e carregando troncos, ou emplumados e armados com arco e flecha. Tá vendo? Essa é uma possibilidade, né, de resposta, tá bom? Para a letra A. Letra B. Por que os indígenas são representados dessa maneira? Procure relacionar com o que você estudou até agora. É uma resposta pessoal. Por que vocês acham que eles estão representados assim, dessa maneira? Cortando madeira, carregando madeira e de plumas e de arco e flecha, né? Então, vejam aí, ó, agora vocês que vão organizar a resposta, tá bom? Vejam, eles trabalhavam de maneira escrava para os portugueses, cortando principalmente uma das principais riquezas da época, que era o pau-brasil, né? Uma madeira que era encontrada no litoral. Eles andavam o quê? Praticamente nus, né? Eles andavam praticamente despidos e eles usavam algumas armas que eles mesmos produziam, né? Com madeira, que era o exemplo do arco, da flecha, né? E como eles caçavam, então provavelmente eles usavam as penas, né? Como adornos, como enfeites, adereços. Por isso que tem as plumas, né? Das aves. Aí agora vocês vão pegar essas informações, vão captar essas informações e organizar uma resposta bem legal, tá bom? Vamos lá, segunda questão. Compare o mapa 1, que é o que está lá na página 52, com o mapa 2, esse aqui dessa página. O Brasil está representado da mesma maneira? Não, né? Vejam, são mapas bem diferentes, são maneiras bem diferentes, né? Porque vejam, ó, os contornos são iguais, a forma como foi desenhado o contorno? Não, os contornos eles são diferentes, né? Do mapa antigo, né, da imagem pictórica para o mapa atual, né? O mapa atual não tem o que? Representação pictórica. Tem desenhos nesse mapa, os índios, as embarcações. Não tem representação pictórica, né? Diferente do antigo, que o antigo tem. Então, vamos lá, vamos organizar agora essa resposta. Então, vamos lá, ó, a resposta aqui de maneira organizada, ó. Os contornos dos mapas são diferentes. E no mapa atual não há representações pictóricas, né? Não tem aqueles desenhos, certo? Terceira questão. Por quê? Agora é só pra gente refletir um pouquinho, tá? Se vocês quiserem, vocês podem também anotar, certo? Por que a área do Brasil representada em cada um dos mapas não é igual? Por que será que elas não são iguais? Ó,
No mapa da página 52, temos os limites aproximados das terras portuguesas, definidos pelo Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas a gente vai estudar mais tarde, eu só vou comentar, mas vocês vão estudar isso mais à frente. Existe uma linha aqui, ó, vocês observem no mapa, tá vendo? Essa linha que chama-se Tratado de Tordesilhas, que era o que dividia, vou falar assim por alto, era o que dividia o território português do território brasileiro, certo? Das terras. Existia um acordo na época, eu não vou falar muito sobre isso, existia um acordo na época e existia uma divisão territorial, certo? Então, formou-se esse tratado, chama Tratado de Tordesilhas, certo? Então, existe essa divisão aqui. Então, vejam, vou repetir. No da página 52, mapa da página 52, temos os limites aproximados das terras portuguesas definidos pelo Tratado de Tordesilhas. Enquanto que no mapa da página 53, nós temos a área atual do território brasileiro, bem definido, sem a questão do Tratado de Tordesilhas, tá bom? Vocês não precisam responder, só pra gente entender a diferença desses mapas, tá certo? Veja que tem um balãozinho aí que é só pra gente dialogar, tá bom? E não se preocupem que essa questão do Tratado de Tordesilhas vocês vão aprender mais à frente, tá certo? Vamos lá, dando continuidade, ó. Página 54. Milhares de indígenas adoeceram e morreram ao entrar em contato com doenças dos colonizadores europeus. Então, eles adoeceram bastante. Algumas doenças que existiam na Europa, que eles não tinham imunidade para isso. Então, eles adquiriram essas doenças e muitos morreram. Outros grupos foram mortos pelos colonizadores em combates, massacres e trabalhos forçados. Outra mudança causada pela presença dos portugueses foi o deslocamento de populações indígenas do litoral para o interior. Então vejam como os portugueses chegaram principalmente no litoral, né, por causa das suas embarcações. Então, por causa desses conflitos, muitos índios saíram da parte litorânea e foram para a parte central do Brasil. Em nossos dias, os povos indígenas que restaram estão espalhados pelo Brasil. Esses grupos, porém, não moram apenas no interior e em terras indígenas demarcadas. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, dos poucos mais de 896 mil indígenas do Brasil, cerca de 324 mil vivem em áreas urbanas. Então já foi mudando, né, a questão dos costumes, a questão da moradia. Então muitos deles hoje não vivem mais lá no meio do mato, já vivem já em áreas urbanas, certo? Vejam, até aqui próximo, né, na região sul aqui, quando a gente vai descendo para a região de Olivença, ainda existem, né, bastante índios. Mas vejam, aquela região de Olivença tem bastante mata ainda, tudo mais. Mas eles não vivem exatamente na mata como era antigamente, né? Já tem região urbana, já moram em casa, já vão ao supermercado, já consomem coisas, né? Como nós, né? Que não somos indígenas, né? Então, vejam, já mudou bastante essa questão dos costumes, né? Vamos responder aqui as questões 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Essas questões aqui é só pra gente dialogar, né? Ouvir, vamos observar aqui o mapa e vocês vão acompanhando. Peguem também o livro e vão acompanhando conforme eu vou explicando, tá bom? Em quais regiões do Brasil estão concentradas as terras indígenas atualmente? Vejam, então esses pontinhos verdes aqui, ó a legenda aqui, né? Mostrando as terras indígenas, olha. O litoral ele fica aqui, ó, Oceano Atlântico. Existe, né, uma quantidade aqui, mas olha, a quantidade maior já está nessa região aqui, não é? Então, ó, nas regiões centro-oeste e na região norte do país, tá vendo? Mais afastadas do litoral, onde há terras demarcadas, né? Hoje já tem terras que são demarcadas. Isso aqui é região do índio, ninguém pode tomar. Então, eles estão, essas áreas aqui, elas são demarcadas, são áreas indígenas, certo? Principalmente na região onde tem mais floresta. Veja aqui, ó, a região amazônica, né? Então, onde nós encontramos mais floresta. É nessa região onde eles estão localizados, tá? Bem concentrados, hoje, atualmente, no Brasil.
A que porção do território brasileiro os portugueses chegaram em 1500, ó? Então, vamos olhar aqui Rosa dos Ventos, ó. Eles chegaram aqui pelo Oceano Atlântico, então na porção leste, na área, o quê? Litorânea, né? É aqui, ó, nessa região. Então, eles chegaram, se concentraram primeiro aqui, tá? E com a chegada dos portugueses, para onde eles se deslocaram? Para onde esses indígenas foram, né? Então, fugindo da escravidão, né? Por causa dos conflitos, eles foram saindo dessa região, que foi a região que os portugueses se estabeleceram logo no início, e eles foram se deslocando para a parte central do Brasil. Eles foram, ó, agora vamos olhar a Rosa dos Ventos de novo, para oeste, ó, para o centro do Brasil, certo? E outros acabaram sendo dizimados, né? Muitos morreram, né? Por causa dos conflitos, por causa das doenças, né? O que nós acabamos de estudar, tá bom? Vamos lá, ó. Página 55, a tarefa para casa, tá? Vocês vão responder a questão 1 e a questão 2, certo? Vamos ler aqui sobre a questão dos índios hoje, questão atual dos índios, né? Na nossa sociedade, muitas vezes ainda se tem a visão de que ser indígena é viver na floresta, enfeitar-se com plumas e ter pinturas coloridas no corpo, né? Mas a gente já sabe que não é mais assim, né? Essa é uma visão preconceituosa dos povos indígenas. Em nossos dias, eles têm acesso às modernas tecnologias e se adaptam aos seus costumes, tudo isso sem abandonar sua identidade indígena. Leia a seguir o depoimento de Issani Kalapalo, das etnias Awati e Kalapalo, ativista e empreendedora social de 26 anos. Vamos ver o que ela fala. Ó. O que é ser indígena no Brasil hoje? O índio brasileiro hoje tem que ter orgulho de suas raízes e ter consciência do passado, renovar seus conhecimentos e, acima de tudo, saber lidar com o mundo atual. Muitos não índios ainda têm uma visão atrasada em relação ao indígena, mas eles esquecem que também somos seres humanos, que estamos sempre em mutação. Quer dizer, o que é mutação? Em mudança, né? Em transformação. E segundo o ritmo da vida e do universo. E seguindo o ritmo da vida e do universo. Várias coisas nossas passaram também para a sociedade não indígena. A terra não foi descoberta sem indígena. Porque ele quis dizer o quê? Que quando os portugueses chegaram aqui, eles já estavam aqui, né? E eles foram acompanhando também a modernidade, a evolução das coisas, né? Aí aqui tem uma imagem, né? Índia da etnia Terena trabalhando na Subsecretaria de Assuntos Indígenas no estado do Mato Grosso do Sul, localizada no município de Campo Grande. Foto foi retirada em 2016. Então vejam, hoje os índios já estão inseridos, né, no contexto atual do Brasil. Nós temos índios que são professores, índios que já envolvidos na questão da política, né? Então hoje eles foram acompanhando também as questões, né, e a cultura dos não indígenas, como eles chamam aqui, né? Então vocês vão responder também a página 55, a agenda já está aí, né, acima do vídeo, como a tia sempre deixa, tá bom? Façam direitinho a atividade, façam com calma, tá bom? E faremos a correção na próxima aula, tá legal? Fiquem bem. Beijo.